Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandra, trabalho um pouco tempo já na dependência química, né? E hoje a gente vai estar conversando sobre, meditando, né, na palavra de Deus, sobre um assunto que é muito importante, né? E que eu sempre falo com os pacientes, né, que estão na dependência química, que é super importante, né? Que é um princípio que está na palavra de Deus, tanto no Novo como no Velho Testamento. E hoje a gente vai falar ele no Novo Testamento, né? Que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Está assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? O que esse versículo está dizendo? Que quando a gente honra os nossos pais, né, a gente vai ter uma vida longa e uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas por que será? Né? Porque quando a gente honra os nossos pais, a gente está obedecendo o que eles têm para a nossa vida, né? Ou seja, não é 100%, porque eu já vi alguns pais que infelizmente não têm essa sabedoria, né? E infelizmente são más referências para os seus filhos. Mas vamos supor, 99% dos pais são aquelas pessoas que amam os seus filhos, que fazem de tudo para que eles sejam as pessoas melhores do que eles. Então a gente vai se referir a esse tipo de pai nessa meditação. E quando esses pais amorosos, esses pais tementes a Deus, esses pais bons, eles querem o melhor para os seus filhos. E quando eles fazem essa vontade de Deus, de estar guiando seus filhos no caminho de Deus, eles vão querer que os seus filhos se vá por um caminho bom, honesto, né? E sempre os seus pais vão falar: filho, toma cuidado com isso. Filho, toma cuidado com aquilo. Filho, olha essa companhia que você está. Essas pessoas não estão fazendo o que é correto. E é perigoso você também ir por esse caminho. Filho, cuidado. Filho, cuidado. Não é assim? A gente quer guiar os nossos filhos no caminho de Deus. Só que por algum motivo, infelizmente, né? Os nossos filhos não escuta, não nos honra, né? Não escuta o que os pais têm para ele, né? E faz de conta que nada aconteceu, que isso é antigamente, hoje em dia eu posso sim fazer o que eu quiser e eu vou fazer e tá bom demais, né? E não escutam os seus pais e não fazem aquilo que é para fazer, fazem ao contrário. Aí é onde que a gente vê muito na dependência química, que esse mandamento, quando ele é quebrado, ele traz sérias consequências, né? Ao contrário de ter uma vida longa, abençoada, próspera, o que vai acontecer? Essas pessoas, esses filhos que não obedecem aos seus pais, eles vão ter uma vida curta e ruim. E ruim. É o que a gente vê na dependência química, né? Quando os pais falam: filho, não se envolva com isso, são mais companhia. Filho, você está exagerando, você está bebendo. Filho, não, filho, não. Os filhos às vezes não escutam e continuam fazendo. E vai continuando fazendo. Aí, infelizmente, com o vício, o que a gente percebe? Eles vão perdendo até, não tem mais nem condição de trabalhar por causa da dependência química. E às vezes chega até na mendigância, né? Chegam muitas vezes, né, por ser usuários de drogas, usuários de álcool, chega na mendigância, né? Porque eles vão querer viver aquela vida inconsequente, né? E acaba às vezes se prostituindo para ter o dinheiro fácil. Às vezes alguns vai pro roubo, pro furto, para ter aquele dinheiro para usar
para manter o seu vício e infelizmente já não quer mais viver sobre as rédeas de uma ordem, né, que no caso na casa dos seus pais, e vão para a rua, né, passam uma vida super ruim, uma vida difícil, né, às vezes reviram lixo para ter o que comer, que às vezes passa frio, chuva, frio, e fica nessa situação. Por quê? Porque se quebrou esses princípios. Eles lá no início não obedeceram seus pais e se uniram a pessoas que não era para ter se unido, tudo isso em desobediência, desonra aos seus pais, né? E o que a gente vê muito isso na dependência química, que isso é real e é muito triste, né? E quando sempre eu, nas minhas palestras com eles, eu falo, peça perdão, se reconcilie, né? Porque é necessário recalcular essa rota para fazer diferente, né? Porque é princípio bíblico, né? E é princípio com mandamento, né? O único mandamento que tem essa promessa é em Efésios, né? É sobre honrar os seus pais e para ter vida longa, vida próspera, vida abundante, né? E a gente vê que se perde nesse caminho. A dependência química traz isso, infelizmente, muitas consequências, né? E se perde também essa proteção espiritual. O que eu queria falar com vocês, né? Que infelizmente tem algum filho ou filha que está nessa situação. Não desista dele. Não deixe de orar, não deixe de clamar a Deus. Não deixe de pedir, Pai, tem misericórdia dos meus filhos, que infelizmente estão nesse caminho, estão fazendo coisa errada, infelizmente eles não me escutaram lá atrás e foram por esse caminho de tristeza, de dor, né? No início parece que é lindo, maravilhoso, mas o final é muito triste. É um caminho obscuro, né? Que só traz para essa vida de riscos, né? Que infelizmente é um caminho de morte. Se não correr a tempo, infelizmente, ou vai para um cemitério, ou vai para uma cadeia ou uma clínica, né? Os 3 caminhos que a dependência química leva, né? E o que eu ia pedir para vocês nesse vídeo, né? Que foi quebrado esse princípio, né? Foi quebrado esse mandamento com promessa. Mas peça a Deus, não desista dos seus filhos que estão nesse caminho. Não desista de orar, não desista de clamar, não desista de falar, o meu filho é a herança do Senhor. E infelizmente ele está nesse caminho, meu Deus, mas eu sei que o Senhor pode tirar. Ele é a herança do Senhor. Me ajude, que o Senhor tire aquele tampão da visão dele, aquele tampão nos ouvidos, que eles possam estar com os seus olhos e ouvidos atentos, que o Senhor quebre tudo em nome de Jesus, né? Qualquer coisa que está ali impedindo que ele possa enxergar que essa vida é ruim, que essa vida não é o que o Senhor tem para a vida deles, né? E hoje esse vídeo é isso, é mais nesse sentido de falar para os pais, não desista dos seus filhos, não desista, que sempre há uma esperança, sempre há, não desista, né? Conheço internos que fizeram 20 segundas internações e quando vê deu aquele estalo, né? E naquele momento ele fala, não, Deus tem muito mais para mim, eu não vou ficar só nessa vida, não é o que Deus tem para mim, Deus tem muito mais, Deus tem muito além, eu não vou ficar presa nisso, nesse ciclo, em tratamento, recaída, volta, tratamento, recaída, volta. Não, eu quero muito mais de Deus. E teve esse estalo, né? Teve esse quebrantamento, teve essa mudança. Por quê? Porque teve uma mãe que sempre orou,
dobrou o joelho, sempre esteve ali nas madrugadas falando: eu não aceito, minha herança do Senhor está nessa situação. E logo a gente vai ter os testemunhos de várias mães, né, nesse canal que foram isso, gente. Orou, clamou, pediu a Deus, intercedeu, ficaram firmes, confiando que Deus poderia sim mudar a vida dos seus filhos e conseguiram, para a honra e glória de Deus. Então, gente, não desista, não desista, por mais difícil que seja, em nome de Jesus, não desista dos seus familiares, dos seus filhos que infelizmente estão nesse caminho. É o meu pedido hoje. Continue no grupo que vai ter vários testemunhos, já tem alguns postados e sempre vai ter inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram sair da dependência química, que é algo tão difícil, mas para Deus nada é impossível. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau!